monta um estilo de vida que é o melhor que ela pode oferecer para a família. Vamos supor que seja o aluguel. Tá. Mas ela assumiu um aluguel e uma condição para a família que ela não consegue sequer dar um passo atrás. Ela tem medo de dar um passo atrás. Então ela fica na garantia porque ela não tem espaço para usar. É bem diferente do que acontece, isso é um exemplo que eu uso com frequência, quando a pessoa vai para outra sociedade. Quando ela se muda de país, é aquele lance de que vou dividir moradia, vou morar num porão, vou me juntar com alguém. A pessoa ela tem um grau de humildade muito maior porque ninguém está cobrando dela. Ela não quer mostrar isso para ninguém. Ela às vezes não presta contas para ninguém. Presta conta para o vizinho. Vai dar notícia para a família a cada ano e olhe lá. E o que você falou tem uma correlação muito grande mesmo e as pessoas precisam ter atenção porque acontece esse efeito colateral, más decisões prejudicam a sua coragem. Por exemplo, quando eu fui recrutado para ser vendedor, eu não tinha um periquito para dar água, cara. Então, entre aspas, o meu nível de confiança e parece que eu vim com uma potência maior a uma zona de incerteza, para dizer, cara, se eu falhar, eu vou ser o único penalizado. Por exemplo, hoje 5 filhos. Hoje eu tenho 3 filhos. Hoje eu sou muito mais prudente. Então, obviamente, eu gosto de zonas de incerteza, que está no meu DNA. Não, até a própria consequência do sucesso que você teve permitiu. Exato, mas tem pessoas que fazem decisões ruins, aí no ambiente de perspectiva, que é uma zona de incerteza, o cara vai mais prejudicado, porque aí vira uma bola de neve, né? Muito bom. Bom, vou voltar aqui para o Brunet. Brunet, para poupar um pouco da tua preparação da sua resposta, a gente já sabe que ninguém depende do 1 milhão para ser feliz. Ninguém depende de 1 milhão, de 10 milhões para ser feliz. A riqueza facilita a nossa vida, ajuda a nossa vida. Não é? Ela nos torna pessoas com mais liberdade para tomarmos decisões. Mas a felicidade, que é aquilo que a gente sente e tem quando bota a cabeça no travesseiro, quando estamos com a nossa família, ela não depende desse 1 milhão. Então, dito isso, o que a sabedoria milenar nos ensina sobre riqueza, fala sobre riqueza e que insights você traz para nós sobre isso? Como meu background é teologia, eu só sei responder com base no que está escrito, né? E dificilmente, eu estou há 10 anos na internet, dificilmente você vai encontrar um vídeo meu dando a minha própria opinião. Nossa opinião muda tanto que eu prefiro guardar a minha opinião para mim e falar só o que está dando certo há mais de 2000 anos, que aí fica incontestável, né? A história eu não consigo contestar, a ciência eu não consigo contestar, a arqueologia não consigo contestar, então eu prefiro responder o que já está escrito, que aí você fica com uma resposta mais incontestável. O que a sabedoria milenar fala sobre riqueza? Ponto número 1. Principalmente quem é religioso e está me assistindo, confunde muito riqueza com bênção divina. Ou seja, Deus quis, Deus me abençoou, Deus abriu as portas. São termos bem religiosos, para católicos e para evangélicos principalmente, mas o espírito, qualquer um usa também essas expressões. Se Deus quiser e tal... Só que, biblicamente, não é assim. A riqueza ela não está ligada inicialmente à bênção divina. É no final que isso entra. Inicialmente está ligada a algumas coisas. Ponto número 1, insubstituível e indiscutível na Bíblia, é obsessão e obstinação por aquilo que você quer. Ou seja, todo mundo na Bíblia, que a Bíblia coloca como riquíssimo, tipo Abraão ficou riquíssimo, Isaac prosperou tanto que o rei da terra começou a perseguir por inveja. Jacó enriqueceu mais e mais e mais. Tem 3 vezes mais no mesmo versículo. José do Egito. Lembrando que eu estou falando de avô, filho, neto e bisneto. José, que era filho de Jacó, e Jacó era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão. José, no Egito, aos 30 anos assume o governo e prospera vendendo grãos e se torna o homem mais poderoso e rico da época. O único que vendia comida no mundo. Aí você pega assim, o que tem entre eles em comum, e com todos os homens e mulheres que enriqueceram na Bíblia? Ponto número 1, todos eles queriam isso. Não tem nenhum que falou assim, caramba, do nada Deus me mandou um dinheiro aqui. Todos eles perseguiram, essa é a palavra, a riqueza. Perseguiram, eles eram obstinados. Jacó, vamos falar um pouco de Jacó. Ele era obstinado no nível, para quem não conhece a história, eu vou te contar de uma forma rápida e simples. Ele era gêmeo com um irmão chamado Esaú. Quando eles saem da barriga, a história conta que Jacó segura no calcanhar de Esaú para tentar sair primeiro. Por quê? Porque desde aquela época até hoje, entre os judeus, o primogênito teria uma bênção divina de prosperidade. Então, já no nascimento, Jacó mostra o seguinte, você não está entendendo, irmão, eu vim para prosperar. Só que Esaú sai primeiro, ainda assim. Então, eles vão crescendo
E Esaú se torna um homem de caça e Jacó fica nas tendas. Fica parado em casa, geralmente cozinhando. E aqui tem um ensinamento muito importante, porque Esaú ia para o trabalho braçal e Jacó ficava no trabalho mental, e a mente sempre vai ganhar mais dinheiro que o braço. Quando Esaú, que tinha a bênção da primogenitura, em uma das suas caças volta muito cansado para casa, Jacó fala o seguinte: você está cansado? Ele falou: tô. Tá morrendo de fome? Tô. Ele falou: então, eu tenho um prato de lentilhas aqui que você adora. A Esaú me dá. Ele falou: não posso, eu só posso te vender. Então aqui começa a primeira proposta de negócio de Jacó, que foi um dos grandes negociadores da história bíblica. E Esaú falou assim: ué, o que você quer por essa comida? Ele falou assim: eu quero a tua primogenitura. Ou seja, ele não pediu dinheiro, ele não pediu uma moeda que qualquer um pediria, ele pediu uma moeda que não estava em jogo na época. E ele falou assim, Esaú responde: de que me serve isso? De que me serve ter essa bênção, primogenitura, se eu estou morrendo de fome, estou cansado? E ali então, em uma estratégia de negócio, hoje no mundo do business chama de ócio criativo. Você tira um tempo para fazer nada para ficar mais criativo, a mente mais criativa. Jacó estava muito tempo nas tendas parado, enquanto ele estava cansado trabalhando no braço. Então ele pega ele cansado e com fome. E cansado e com fome você fecha qualquer negócio, irmão. Agora, o cara que está descansado e na estratégia vai vencer a negociação. Então Esaú vende a primogenitura por uma bagatela, um prato de lentilhas. Mas não para ali a obsessão de Jacó. Ele falou: beleza, agora eu tenho um passo, mas não mudou nada na minha vida, eu continuo sem dinheiro. Lembrando que na Bíblia dinheiro nunca foi de um dia para o outro, isso aqui é importante, tá? Desse processo aqui, ó, dessa primeira negociação até ele botar a mão no primeiro dinheiro de verdade, foram 20 anos. 20 anos de processos difíceis. Aí o irmão começa a ficar com muita inveja e ciúme do que estava acontecendo com Jacó e Esaú começa a perseguir. Então Jacó tem que fugir. Então ele abre mão, olha que interessante, ele abre mão da herança, porque Isaac, seu pai, era riquíssimo, e foge, somente com um cajado na mão, diz a Bíblia. Ele atravessa o Rio Jordão e foge. Nisso que ele está fugindo, ele para dormir num lugar e um anjo aparece para ele. Então aqui é uma questão de fé, né? Porque nem todo mundo consegue ver anjo, mas na Bíblia registra que um anjo aparece para ele. Sabe o que ele faz? Por exemplo, se eu visse um anjo, nunca vi na vida, mas se eu visse, provavelmente eu ia cair atemorizado no chão, sair correndo de medo, ou no mínimo, sei lá, o que ia fazer, me prostrar, não sei. Ele agarrou o anjo e começou a lutar com o anjo. E o anjo falou assim: o que você está fazendo? Ele falou assim: eu quero que você me abençoe. Ou seja, o cara era obstinado, ele era obcecado com esse negócio de ser abençoado. Aí o anjo falou assim: mas não tem nada a ver comigo, inclusive já está amanhecendo, eu preciso ir embora, só vim te dar um recado. Ele falou: eu não vou te largar se você não me abençoar. Então o anjo fala para ele assim: tá bom, a partir de hoje você não se chama mais Jacó, mas se chama Israel, e daqui vai nascer a nação de Israel que está de pé até hoje. Então a bênção que ele libera também não é na moeda financeira, é na troca de nome. Então a obstinação dele começou a montar um nome, começou a montar um branding para ele. O cara que era Jacó, que era conhecido como enganador na época, agora virou príncipe de Deus, que é o que significa Israel. E aí ele começa a trilhar seu caminho, cai numa terra onde ele conhece uma mulher, que na verdade era sua própria prima, Raquel, e ele começa a trabalhar 7 anos de graça para Labão, seu sogro, por amor a Raquel. Você conhece essa história, não? E aí... Eu alia. Escuta essa. O cara trabalha 7 anos de graça, 7 anos, para casar com a mulher, porque ele não tinha dinheiro para dar o dote. No dia da lua de mel, ele entrega a outra irmã, que era a mais feia e mais velha. E aí Jacó fala: pô, o que você fez comigo? E aí ele fala assim: ó, aqui nessa terra é assim, primeiro se casa com a mais velha. Mas se você quiser, trabalha mais 7 anos e eu te dou Raquel. Ele trabalhou 14 anos de graça. Então vamos lá, cara. O cara já tinha lutado com o anjo, já tinha negociado a primogenitura e até em nada de dinheiro no bolso. Passam-se esses anos, Labão começa a ganhar muito dinheiro. E aí Jacó fala assim: cara, que dia que eu vou ganhar dinheiro? Trabalhando para esse cara eu nunca vou ganhar dinheiro. Isso aqui foi uma revolta que me deu aos 19 anos de idade. Eu percebi que trabalhando para os outros eu nunca ia ganhar dinheiro de verdade. Eu falei assim: cara, por mais que o cara dobre o meu salário, eu ganhava 1.500, eu vou ganhar 3.000. Ainda assim não vou pagar tudo que eu preciso. Então mesmo que eu seja muito bom, o cara dobre meu salário, porque não existe dobrar salário no mercado de trabalho. Mas vamos supor que o cara seja bonzinho e dobre meu salário, ainda assim eu não vou ter o que eu quero. Eu vou parar de trabalhar para os outros. Eu tomei uma decisão. E foi o que mudou minha vida. E Jacó fez isso também. Chegou para Labão e falou assim: irmão, me libera, porque eu já estou trabalhando para você há muitos anos. E chegou a hora de eu conquistar minhas coisas. Labão falou assim: você não pode ir embora. Por que não? Porque eu reconheço que eu só estou prosperando por causa do teu trabalho. Ou seja, porque a bênção divina está em você, eu consigo prosperar. Então, Jacó aqui vai botar as cartas na mesa. Chega uma hora que a gente tem que colocar a carta na mesa. Ah, então quer dizer que é por causa de mim que você prospera? Então vamos fazer um negócio. A partir de hoje,
todas as vacas, ovelhas, todo gado que nascer malhado, ou seja, se não nascer nem preto nem branco, se nascer misturado, malhado, vão ser minhas. E aí, Labão, no desespero, de novo aqui a estratégia vai vencer e a proposta de negócio. Apertou a mão, fechou o negócio. O que aconteceu? Como Labão ficava na casa e Jacó ia para o campo, Jacó ficava observando quem eram as vacas mais fortes, quem eram as ovelhas mais fortes, e botava para cruzar perto de umas árvores que manchavam não é pele que se fala, né? A lã da ovelha, o pelo da vaca e do boi, e quase todos fortes começavam a nascer malhados, e os fracos ele nem mexia. Então a Bíblia diz que em pouco tempo Jacó se tornou muito mais poderoso que Labão, porque o seu gado aumentou, seus servos aumentaram, e ele conseguiu sua independência financeira e foi embora. E daí nasce a nação de Israel. O que eu quero ensinar com isso? Sem obstinação, eu tenho certeza que eu quero isso. Como eu vim da pobreza, eu nunca tive dúvida nenhuma que ser pobre é uma coisa mais difícil do que ter dinheiro. Não quer dizer que ter dinheiro vai ter felicidade, não tem nada a ver. Não quer que ter dinheiro vai salvar meu casamento, não tem nada a ver. Não quer que ter dinheiro eu vou educar melhor meus filhos, também não tem nada a ver. Só que a vida é um pouco mais leve. Porque eu não me preocupo com algumas coisas, como boleto, hospital, porque eu posso pagar coisas que tornariam minha vida mais pesada. Jacó tinha essa determinação, eu tinha essa determinação. Então, a pessoa que tem muita dúvida, muita crise mental, ganha dinheiro ou não ganha? É certo ou não é? É pecado ou Deus quer, Deus não quer? O governo vai me ajudar ou não vai? Pessoas que não são obstinadas, obcecadas, elas não vão ganhar dinheiro. Segunda coisa é a mentalidade. A mentalidade, Jacó sempre teve. Eu vou ganhar, só que eu não sei como. Onde ele aprendeu a ganhar? Com o cara mais difícil da vida dele, o que mais enganou ele, Labão. Às vezes o sogro. Às vezes você está reclamando de pessoas difíceis na tua vida, mas é com elas, cara, que você sofre emocionalmente o suficiente para aprender. Sim. Porque nada ensina mais do que a dor. A dor é uma professora da escola da vida. E a gente não gosta de se sentar para aprender com a dor, a gente gosta de fugir da dor. E quando a gente foge da dor, a gente perde ensinamentos muito importantes. E outra coisa importante também é que Jacó, ele sabia administrar e multiplicar. E isso está totalmente ligado à saúde emocional. Porque as pessoas, quando eu acompanho como mentor assim, muita gente que ganha muito dinheiro, fama muito rápido, eles se perdem muito rápido também. E aí você vai analisar o fundo da história, é totalmente emocional, entendeu? Ela não consegue pensar igual o Perini, que está pensando em enriquecer há muitos anos, aí vem de um processo. Processos são muito bons, porque te amadurecem. Tudo que é de um dia para o outro vai dar problema, porque você não tem maturidade suficiente para lidar com o resultado daquilo. Então, se hoje ele ganhar 1 bilhão, eu tenho certeza... Aliás, esse é um dos sinais de quem tem propósito, é a tua conta bancária multiplicar e a tua rotina continuar. Presta atenção nisso. Tua conta bancária multiplicar e a tua rotina continuar. Ou seja, todo dia eu acordo de manhã, faço o meu devocional, minhas orações, arrumo meus filhos para a escola, como eu fiz hoje de manhã, vou para o escritório gravar Café com Destino, faço meu programa matinal e começo minhas atividades do dia. Se hoje entra 1 bilhão, eu fechei um negócio contigo e você dê mais me pagou 1 bilhão no negócio, 1 bi, amanhã eu estou fazendo a mesma coisa. Amanhã eu estou acordando cedo, fazendo minhas orações, levando meus filhos na escola, gravando Café com Destino e seguindo minha vida. Por quê? Porque para quem tem propósito e saúde emocional, o dinheiro só potencializa a minha missão de vida. É lógico que eu posso trocar de carro, pode ser que eu faça uma viagem um pouco mais chique no final do ano, mas eu não vou mudar minha rotina, que já é meu propósito, porque eu ganho mais dinheiro. Isso tudo a gente aprende na Sabedoria Milenar.